casamento, falamos sobre o casamento, o propósito de Deus para o casamento, falamos no último domingo, agora, sobre os dois últimos domingos, desculpa, sobre um casamento debaixo da redenção, sobre um casamento que foi alcançado pela redenção do Senhor Jesus Cristo, e explicamos a cada um que o nosso casamento, para que ele seja conduzido por Deus, no meio entre eu e minha esposa, entre você e seu marido, sua mulher, tem que estar Jesus Cristo, porque ele é o olho, ele é a nossa maneira ocular para olharmos para o nosso marido, para olharmos para as nossas esposas, porque se nós não tivermos um casamento debaixo da redenção do Senhor, nós não somos esses que podemos amar nossos maridos e nossas esposas, amar nossos filhos e filhas e assim por diante, porque entre o marido e a mulher tem que estar Jesus Cristo. Glória a Deus. E a minha última parte nessa série ficou para falar aos homens. E minha esposa, Deus assim nos permitindo, na última parte dela na série, no próximo domingo, ela vai falar às mulheres. Por isso nós queremos convidar toda a igreja, se você puder estar conosco, no próximo domingo, Deus assim nos permitindo, estará sendo falado às mulheres. Então hoje, homens, é a nós a palavra de hoje, mas com certeza também a toda a igreja. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Encontrou aí? Curve sua cabeça, vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, oramos te pedindo sabedoria e entendimento pelo que o Senhor deseja falar conosco. Estamos diante da Tua Palavra, a Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra, Senhor, é o que nos conduz, a Tua Palavra, Senhor, é o que nos direciona. Por isso queremos ouvir e entender a Sua Palavra. Não queremos, Pai, ser seduzidos ou vencidos pelo sono, pelo cansaço neste momento, mas que nossa atenção esteja voltada para a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Não permita sermos vencidos, Pai, da distração que seja, por quem quer que seja que andar ou falar no nosso meio, mas que todos nós juntos tenhamos o temor e a reverência pela Sua Palavra e possamos, Pai, ouvir o que Tu tens a falar com cada um de nós e que saibamos entender o que o Senhor deseja em nome do Senhor Jesus para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Que não sejamos somente ouvintes, mas que sejamos praticantes da Sua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam amém. Se eu pudesse dar um nome para o sermão de hoje, para essa continuação da nossa série, seria Um Homem Segundo o Coração de Deus. Qual o nome, igreja? Um homem segundo o coração de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ao texto. Josué capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 9, assim diz. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar que puseres os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos habitantes, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá te resistir a você e todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra. Eu prometi dar sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia, de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus, igreja. Até aqui a nossa leitura.
Então, logo na introdução aqui, eu gostaria de trazer aos homens esse entendimento e a toda a igreja. O Senhor nos chama, a igreja, para um propósito de vida. O Senhor nos chama para um propósito de vida vivido nele. Porque antes que eu e você tivéssemos conhecido o Senhor por meio de sua graça, Ele nos alcançar. Mesmo sabendo hoje, nós temos um entendimento que Ele nos conhecia desde o ventre de nossas mães. Mas quando disso não sabíamos, quando disso nós não éramos esclarecidos, nós vivíamos nossos preceitos, nossos anseios, nossas vontades. E muitos de nós, homens, temos os achismos que carregamos conosco ao longo da nossa vida. Nós temos a percepção de que homem não chora. Nós temos a percepção que homem tem que ser duro, homem tem que ser forte em suas decisões, que homem que é homem não faz isso, homem que é homem não faz aquilo. Mas diante da luz da palavra de Deus, nós temos como entender o que é verdadeiramente ser um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus é aquele que vai ouvir sua palavra, é aquele que vai praticar os seus preceitos, é aquele que vai ser forte e corajoso, sim, mas é o homem que vai ter a humildade de se curvar diante daquele que tem que ser senhor da sua vida. É um homem que vai ter a humildade de se curvar diante daquele que então será aquele que vai direcionar sua vida, que vai abandonar, que vai se despir de todos os seus achismos, que vai se despir de todos os seus preceitos e suas razões, para absorver sobre a mente dele, sobre o coração dele, o que Deus tem para ele. Por isso, o texto de Josué, nesta manhã, vai nos trazer a questão do que é missão e do que é ser direcionado por Deus. A questão do que nós temos como homens a fazer, da missão que nós como homens precisamos fazer e abordar. Veja que Josué, no nosso texto, ele estaria assumindo o lugar de outro homem. Deus é bem claro dizendo a ele: olha, o meu servo Moisés morreu, agora é com você. Agora é com você. Então nós podemos saber, irmãos, que gerações se passam. Gerações o quê? Se passam e vêm outras gerações. E agora você, meu irmão, você é a geração que Deus quer usar. Você é o homem que Deus quer usar dentro de sua casa, que Deus quer usar dentro de sua família. Um homem tendo seu coração rendido a Jesus Cristo, é esse homem que vai poder ouvir a voz de Deus. É esse homem que vai poder vencer as limitações da vida, as lutas, as dificuldades. É este homem que vai poder compartilhar com sua esposa ou com o melhor amigo uma vida de, por exemplo, de confessar pecados, uma vida de entendimento das suas dores, das suas aflições. É um homem que vai poder chorar diante do Senhor. Esse é o homem que é forte e corajoso diante de Deus. Então, o texto de hoje vai nos falar, homens, e toda a igreja, vai nos falar o que é ser um homem diante do Senhor. Porque diante do Senhor nós temos um homem varão perfeito, Jesus Cristo, que disse essa mesma palavra que Deus disse a Josué: estarei com vocês todos os dias da sua vida, por onde quer que andar. Jesus Cristo foi o que anunciou. Antes de ser assunto ao céu, Jesus Cristo anunciou a todos os que ali estavam: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida também. Então, ou seja, nós temos no Primeiro Testamento da Bíblia e no Segundo Testamento, ou seja, mais conhecido como Novo e Velho Testamento, a certeza de que Deus está conosco. E agora então nós podemos compreender o chamado de Deus para o homem é um chamado de liderança. Mas qual é essa liderança? É a liderança que o mundo nos oferece? É a liderança que o mundo fala: agora você é um líder e você tem que ser pulso firme, você tem que fazer... Não, não é essa liderança que Deus nos chama, homens, para fazer. A liderança que Deus nos chama é saber que nós temos um Senhor que nos lidera. Nós temos um Senhor que é Senhor sobre a nossa vida, e uma vez que Ele é Senhor sobre a nossa vida, nós devemos estar debaixo de sua direção. Nós devemos estar debaixo da direção de Deus, porque senão nossa família não consegue ser conduzida por sabedoria. Eu acredito que há coisas que você como homem já falou ou já fez aos seus filhos ou à sua família, ou já fez atitudes que prejudicaram você mesmo, que você hoje se arrepende. Mas porque foram seus próprios pensamentos, foram seus próprios achismos, foram seus próprios preceitos, suas próprias atitudes, aquilo que você imaginava que era certo fazer naquele momento, mas que com o passar do tempo você pensou e viu: poxa, não foi o que eu queria, não foi isso que eu queria que acontecesse, não era o que eu queria que acontecesse, e talvez hoje você disso se arrepende. Mas o Senhor nos chama para uma liderança no qual Ele é Senhor e eu sou liderado por Ele.
O Senhor nos chama, homens, para uma liderança no qual Ele é Senhor e eu sou liderado por Ele. Porque veja que Deus deixa bem claro para Josué que ele não viveria uma vida só. Ele não viveria uma vida sobre os seus próprios pensamentos. E aqui que eu quero partir então para a nossa meditação, para nós mergulharmos no texto de hoje. Veja o que diz a partir do versículo 6. Vamos ao texto. Seja forte e o quê? Porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. De novo, somente seja forte e muito corajoso. Mas agora, para que eu seja forte, para que eu seja corajoso, ele diz assim, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E que lei foi essa? Se nós voltarmos a Deuteronômio, se nós voltarmos aos primeiros livros, ali o Pentateuco, você vai poder ver que Deus dá a Moisés os 10 o quê? Mandamentos. Que Deus dá a Moisés o entendimento do que era amar a Deus, acima de todas as coisas, do que é a primazia de Deus sobre nossas vidas. Essa é a lei de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é a lei de Deus para a minha e para a sua vida. Então, logo, não é que a minha experiência como homem, não é a sua experiência como homem, é o que a palavra de Deus nos dá. Então, a liderança que Deus me chama, que Deus te chama para termos sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, é através do senhorio de Deus. Se o senhorio de Deus não for sobre minha vida, sobre a sua vida, não tem como nós termos uma vida conduzida por Deus. Não tem como haver humildade em nós, não tem como essa força e essa coragem partir por nós mesmos, porque nós somos fracos. E o Evangelho do Senhor vai nos mostrar que quando somos fracos, é aí que somos o quê? Fortes. Mas no mundo não. No mundo, se você é fraco, você é um homem fraco, homem não pode ser fraco. No mundo, o mundo enxerga a fraqueza como uma forma pejorativa. Mas a palavra de Deus nos mostra que é diante das nossas fraquezas que Ele pode nos fazer forte. Porque, homem, é diante da sua fraqueza, é diante da nossa vulnerabilidade que Deus se aperfeiçoa em nós, que Deus mostra que Ele é presente em nós, que Deus mostra que você não pode nada com a capacidade dos seus braços, que você não pode nada sem que Ele esteja na minha e na sua vida. Por isso a voz de Deus para mim, para você nessa manhã, seja forte, seja corajoso. E para sermos fortes, para sermos corajosos, não podemos ser, volto a repetir, não podemos ser pelos nossos preceitos. Não podemos ser pelas nossas próprias vontades, porque senão a gente coloca os pés pelas mãos. Quando a gente quer ser forte, muitas das vezes a gente é arrogante. Quando a gente quer colocar a nossa opinião dentro de casa, no nosso lar, ao invés de nós sermos educados e termos uma fala mergulhada em amabilidade, uma fala mergulhada em uma forma dócil de se falar, nós somos brutos. Nós queremos impor nossas razões e nossas vontades de maneira pulsiva, de uma maneira pulsiva onde mostre que nós somos homem da casa. Mas a palavra do Senhor não diz isso para nós. A palavra do Senhor vai dizer que quando somos, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, temos o senhorio de Cristo, aí somos fortes e corajosos. Porque veja que a questão de Josué ser forte, a questão de Josué ser corajoso, irmãos, só estava em ele obedecer. Obedecer, para que ele pudesse ser forte, para que ele pudesse ser o quê? Corajoso. Porque limitações nós vamos ter, homens, como temos várias limitações. Mas diante do Senhor, servindo a Ele, tudo é possível àquele que crê. E diante disso, para tomarmos decisões, precisaremos ser fortes. Diante disso, para estarmos diante de situações em nossas vidas, onde muitas das vezes nossas mulheres, nossos filhos e familiares estarão indecisos, nós teremos que ter nossa opinião firmada, nossa posição firmada na vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui eu quero dizer algo. Nos últimos domingos nós falamos sobre a mulher ser frágil. Lá no livro de Efésios vai dizer então que a mulher, aliás, Pedro vai dizer que a mulher é o sexo mais frágil e que o homem deve tratar ela com honra. Por isso o homem então precisa ele ser forte e o quê? E corajoso. Porque lidar com outra pessoa, com outros temperamentos, com outra forma de pensar, nós precisamos também ser o quê, homens? Fortes e corajosos. Para lidar com nossos esposos, que muitas das vezes têm um pulso firmes em decisões, mas diante de Deus, um homem rendido a Cristo Jesus, um homem debaixo da liderança do Senhor, ele tem a palavra de Deus como lei, como direção. Então uma vez ele vai dizer, não mulher,
Não, minha esposa, nós vamos fazer o que a palavra de Deus diz. Nós vamos ser direcionados pelo que a palavra de Deus nos ensina. Então não é logo aquilo que você ouviu do amigo, do fulano, do ciclano que tem experiência de casado. Porque quando a gente fala de casamento, o que mais a gente se ouve é isso: fulano, vai por mim, eu tenho tantos anos. Fulano, vai por mim, eu sou assim, vai por mim, senão eu não estaria casado até hoje. Mas se você for ver, o casamento não é mais casamento, é uma amizade. Não, irmãos, casamento não é uma amizade, casamento é amor em amizade, casamento é amor em cumplicidade, casamento é amor em confidência. Então, a primeira coisa no casamento tem que vir o quê? O amor. Aí depois a amizade, depois a cumplicidade, porque senão vai virar dois o quê? Amigos. E a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus que diz que um é do outro. E o outro é o quê? É do outro. A palavra de Deus diz ao ponto que os dois se unem e se tornam uma só o quê? Carne. Então não pode ser de forma alguma, não pode ser de forma alguma, somente cada um para o seu lado, ou então porque senão vão se tornar amigos. Mas para o homem amar sua esposa, ele precisa de ter coragem. Ele precisa ter coragem para assumir este relacionamento de amor até o fim da sua vida. Então, coragem, homens, não é só quando a gente sai para trabalhar para colocar comida sobre nossas mesas. Coragem também é para assumir nossas mulheres até o fim de nossas vidas. Coragem é não só você dizer: eu fui trabalhar, eu trabalhei o dia inteiro, Não, isso não é coragem. Isso não é coragem. Desculpa, isso não é coragem. E dizer isso, ainda mais no alto da conjuntura em que nós estamos no século XXI. Onde muitas das vezes mulheres compartilham conosco a rentabilidade dos nossos lares. A forma de ganhar dinheiro na nossa família, muitas das vezes nossas mulheres compartilham conosco isso. Muitas das vezes nossas mulheres dividem conosco suas rendas, aquilo que fazem. Em pleno século XXI, muitas das vezes uma renda só não é o quê? Suficiente. Então não é sobre você somente essa responsabilidade, mas para lidarmos com isso, precisamos ser fortes e corajosos. Porque Josué foi chamado para uma missão, você foi chamado para essa missão. Você foi chamado para essa missão de ser pai, de ser marido, de ser esposo. Você foi chamado para essa missão, mas debaixo dessa missão está eu e você, mas acima dela está o senhorio do nosso Deus. Nos chamando a sermos fortes, sermos o quê? Corajosos. Voltando a Josué e trazendo o entendimento do que foi passado a Josué, irmãos, entenda bem, olhe bem para mim, por gentileza. Entenda bem, o que Josué recebeu foi um direcionamento não só de Deus, mas também como um mandamento do Senhor. Vai e seja forte, porque você vai guiar esse povo. O Senhor diz para mim e para você: vai e seja forte, você vai guiar seu casamento, você vai guiar seus filhos. Vai e seja forte. Mas não é ser forte em você, não é ser forte em nós mesmos. Ele deixa bem claro para Josué: olha, tenha cuidado de guardar minhas palavras, Josué. Tenha cuidado de guardar as minhas, o quê? Palavras. Os desafios da vida, homens, são muito grandes. Igrejas, os desafios da vida são grandes. Precisamos ter coragem para enfrentá-los no dia a dia. Tudo que você conquistou, até onde você chegou, você precisou de coragem. Mas agora eu falo da coragem que o Espírito Santo de Deus, se apossando da minha vida e da sua, nos dá a sermos conduzidos por Ele, a vencermos os nossos vícios, a vencermos as nossas tentações. O Senhor diz: seja forte o quê? E corajoso, o Senhor diz. E essa é a palavra base, porque veja que essa é a palavra base. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de fazer o quê? Meditar somente de vez em quando? Meditar de dia e de noite. Nós temos um norte, nós temos uma bússola. Nós não estamos perdidos nesse mundo, homens. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos Deus por nosso guia, nossa direção. E por meio de Jesus, o Deus encarnado do perfeito homem. Do perfeito varão de Deus. Do perfeito varão de quem?
Eu fiz questão de, quando para falar sobre homens, trazer o texto de Josué, porque Deus declara a Josué aquilo que Jesus declarou aos seus discípulos e toda a multidão que estava acompanhando ele. Eu vou estar com vocês. Mas o problema, muitas das vezes, de nós homens, quando nós nos sentimos só e a gente quer embrutecido fazer as coisas, é achar que Deus não é conosco e é achar que a gente tem sabedoria suficiente para fazer as coisas. E muitas das vezes a gente dá com os burros o quê? A gente dá com os burros na água. Mas a palavra do Senhor está sendo bem clara, não se desvie dessa palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Tenha cuidado e fale dela. E não tem um lugar mais abençoado que no seu lar para você falar da palavra de Deus. Homens, não tenha vergonha de chamar sua esposa para orar. Homens, não tenha vergonha de chamar sua esposa para orar. Quer saber o maior lugar secreto para a sua oração e para a sua oração com a sua esposa e para a sua oração com o seu marido? É orar juntos, é o maior lugar secreto. Porque ali você vai poder falar os defeitos dela, ali ela vai poder falar os seus defeitos. E diante de Deus você não vai poder falar nada, não. Diante de Deus você não vai poder abrir o olho assim e falar, opa, peraí, eu não sou assim não. Não, ela vai estar falando tudo o que você é. Ele vai estar falando tudo o que você é, mulher. Mas veja que fale da palavra. Sua vida, homem, precisa ser regada pela palavra de Deus. Se sua vida for regada por aquilo que você escuta no seu trabalho, por aquilo que você escuta na hora do almoço com os amigos, na hora do tempo que você está com o tempo ocioso, sua vida não é aquilo, sua vida é a palavra de Deus. Nossas vidas é a palavra de quem? Nossas vidas é a palavra de Deus. É sobre ela que devemos falar, é dela que não podemos nos desviar. Irmãos, nós não podemos dar um passo sequer se não for por meio do que a palavra de Deus nos diz. E por isso nós precisamos ser fortes e corajosos para isso. Porque as pessoas vão te trazer ensinamentos, as pessoas vão te trazer receita pronta, mas você vai ter que ser corajoso para fazer o que a palavra de Deus o quê? Diz. Você vai ter que ser corajoso quando sua esposa, diante das talvez desilusões da vida ou diante do sentimentalismo que ela estiver vivendo, e talvez estiver pronta para tomar uma decisão errada, você vai ter que ser forte e corajoso e diante disso, diante da palavra de Deus, direcionar sua mulher. Diante da palavra de Deus, direcionar sua mulher. Diante da palavra de Deus, direcionar sua mulher para que ela sim cumpra o que diz a palavra de Deus, na submissão, se renda a você. Porque se for por você mesmo, se for por nós mesmos, quantos casamentos se acabam? Quantos casamentos se acabam? E quando o casamento se acaba e você senta com pessoas para debater o porquê se acabou o casamento, sempre tem porque ele fez isso, sempre tem porque ela fez isso. Ou seja, agindo no meio do relacionamento, aquilo que Jesus disse para não acontecer. Aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus que não. Você entende o que diz essa palavra? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Vamos voltar em Gênesis. Quando Deus criou o ser humano, partindo do princípio homem, a linguagem ali, irmãos, eu não quero falar de uma forma complicada, mas a linguagem homem é ser humano. A linguagem homem, em Gênesis, está dizendo o quê? Ser humano. Quando Deus criou o ser humano, e aí Deus vai lá, Deus encarnado em Cristo Jesus fala, ouviu o que diz desde o princípio? O homem deixará pai e mãe, se unirá a sua o quê? Mulheres se tornarão uma só carne. E aí ele falou, mas na lei de Moisés diz que tem que dar carta de divórcio, não sei o que, não sei o que. Aí Jesus falou, por causa da dureza do coração de o quê? De vocês, do ser humano, dureza de coração. E aí ele vai dizer, porque o que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, os seres humanos não separem, as pessoas não separem. Porque é assim, é o seu jeito, é o meu jeito, é as minhas razões, os meus preceitos, é as minhas vontades. Então, sempre quando há isso, é porque ele é assim, porque ela é assim, porque é dessa forma, porque foi daquela forma. Ou seja, o nosso ser humano de agir faz com que muitas destruições possam acontecer na nossa vida. Nosso humano. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos curva a palavra de Deus tem o poder diante da presença de Deus de nos curvar diante dela para não agirmos por nós mesmos. Por isso, homem, não haja por você mesmo. Seja obediente à palavra de Deus. Deus chama você a ser obediente à palavra. Não seja obediente à palavra do seu pai,
não seja obediente à palavra de sua mãe, do seu tio, da sua tia, seja obediente à palavra de Deus, porque às vezes no exigir obediência de alguém para comigo e para com você, há coisas erradas que você não quer, que você não vai aceitar. Mas na palavra de Deus há obediência e totalidade para nós, para que nós sejamos corajosos. E para que a gente seja corajoso para chorar. Para que a gente seja corajoso para chorar. O homem precisa ser corajoso para chorar. Sabe por quê? Porque o mundo diz que homem não... Que homem não o quê, irmãos? Que o homem não chora. Mas a palavra diz que o homem chora. A palavra de Deus diz que o homem chora, que o homem esperneia, que o homem pede a graça de Deus. Homem agora aqui eu digo, homem, indivíduo, pessoa, ele chora. Você tem que ter coragem para chorar, homem, para desabafar. Você tem que ter coragem para abrir seu coração. Senão você não vai adiante. Para isso precisa ser corajoso. Porque a palavra de Deus pede de mim, pede de você, pede de nós, homens, que nós venhamos nos despir do nosso eu. Filipenses capítulo 2 vai deixar bem claro que nós precisamos nos despir do nosso eu, a sermos baseados naquilo que Jesus fez. Mesmo sendo Deus, não se sujeitou a ser igual a Deus. Antes assumiu forma humana e se despiu. Se despiu. Mas hoje, há pessoas que dizem que entre um homem e uma mulher há de ter segredos. A palavra do Senhor nos diz que a mulher deve ser a maior confidente do homem e o homem deve ser o maior confidente da mulher. Mas há coisas que o homem não pode te falar, mulher. Porque você vai perder as esquibeiras, as estribeiras. Tem coisa que o homem não vai poder falar ou não vai poder compartilhar o coração com você. Porque talvez não é um ambiente seguro. Talvez vai ser um ambiente onde dedos vão ser apontados. Ou talvez, em muitos de nós, homens, falta coragem de a gente fazer a nossa mulher ser a nossa confidente. Aquela que a gente vai abrir o coração para ela. Precisamos ser fortes e corajosos para isso fazermos. E com isso, eu quero partir para a conclusão. Não deixe o versículo 8, não deixe de falar estas palavras desse livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está o quê? Escrito. Está escrito na palavra e nós devemos cumprir fielmente. Mas você diz assim, pastor, foi para Josué, irmãos, para Josué foi dada uma missão, e para ele Deus falou 3 vezes, seja forte, seja corajoso, mas não é em nós, é nele, não é em nós, é em quem, irmãos? É nele. Então, homens, seja corajoso até para chorar, homens, seja corajoso para compartilhar com alguém que pode caminhar ao seu lado, para ajudar você nos dias difíceis. Seja corajoso. Seja corajoso para ter uma amizade que vai cobrar de você. O que acontece com muitos de nós homens é que a gente não quer ter uma amizade para cobrar da gente. Esses dias, vocês vão ter o prazer de conhecer o pastor Eber. É um pastor que tem me ajudado muito, muito, muito. E essa semana, 2 vezes por semana, aliás, uma semana por mês ou 2, a gente para um tempo para fazer uma live e conversar e abrir o coração. Irmãos, como é precioso a gente falar nossas sujeiras, a gente colocar para fora e ter alguém para nos repreender. Eu chamo ele de meu malvado favorito. Porque eu falo uma coisa e ali ele, Tiago, mas a palavra de Deus diz assim, diz assado. Puxa minha orelha. Você pode compartilhar. Aí depois, é claro, quando eu saio, o que você falou, pastor Eber, amor? Aí eu falo, não, eu falei assim, foi isso. E ele falou isso, que legal, que legal. Porque às vezes elas falam e a gente não o quê? A gente não escuta. Mas a gente precisa ter amizades que nos levam a Deus. Amizade que nos conduzem a Deus. Pessoas que vão dar conselhos. A Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas sem eles, o povo cai. Aí a pessoa, eu não fico ouvindo o que os outros dizem. Da palavra de Deus. Por isso que tem que ser pessoas de Deus.
Mas, pastor, se eu não tiver pessoa de Deus, não tem problema. Do mesmo jeito que Deus usou uma jumenta, Ele pode usar alguém para abrir seus olhos. Não tem problema. Mas para isso nós precisamos também ser fortes e o quê? E corajosos. Talvez, irmãos, você podia esperar agora que eu ia ficar falando que o homem tem que criar sua família, tem que ser o homem da casa, tem que ser o cabeça. Não. O sermão de hoje é que você tenha coragem para assumir a sua responsabilidade, o chamado que Deus te deu. O chamado que Deus te deu. E para você continuar homem, às vezes vai ser preciso você chorar. Às vezes vai ser preciso você compartilhar suas fraquezas com outros. E falar, não estou aguentando, me ajuda. Mas você vai ter que ter coragem. Às vezes vai ter preciso você chorar. Na frente da sua mulher, na frente do seu marido, do seu filho, na frente do seu amigo. Da pessoa com quem você vai formar um laço de amizade e compartilhar. No dia que eu conheci o pastor Heber, eu estava tão aflito, foi um congresso de pastores, eu estava tão aflito, que eu comecei a contar a minha vida toda para ele. Eu falei assim, eu não te conheço, mas eu estou contando toda a minha vida. Mas Deus estava ali formando uma amizade que eu não imaginava. E conhecer ele foi um bálsamo de Deus na minha vida. Mas eu precisei ter coragem para falar. Eu precisei ter coragem para abrir meu coração e assumir diante de Deus a missão para a minha vida. A missão para cuidar da minha esposa, a missão para cuidar da minha família, a missão de cuidar de vocês. Precisamos ter coragem. A conclusão disso, irmãos, homens que Deus chamou, homens que Deus escolheu. Se você está aqui é porque Deus te chamou, Deus te escolheu, você faz parte disso. Você não vive só, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Mas para você mostrar suas fraquezas diante dele, você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. Você precisa ser corajoso. Por isso, que Deus nos fortaleça e nos capacite para sermos homens de coragem, homens de obediência para a glória de Deus. Homens de coragem, homens de obediência para a glória de Deus. Aí eu concluo aqui com o que diz no versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Então, o meu desanimar, o meu ser forte, é porque Deus está comigo. O meu enfraquecer, o meu entristecer, Deus vai estar comigo. Para que eu seja forte em meio à fraqueza, para que eu seja corajoso em meio ao medo, e para que eu saiba que Ele está comigo por onde quer que eu seja. Então, para que nós, resumindo, o sermão de hoje para que nós tenhamos homens, para que nós tenhamos coragem de ser homem. Coragem de sermos o quê? Para que nós tenhamos coragem de ser homem. Tenha coragem de ser homem. Tenha coragem. Seja corajoso para ser homem. Seja corajoso para ser homem. Glória a Deus. Seja corajoso para ser homem. Gostaria de orar junto com os irmãos. Fique de pé no seu lugar, igreja. Quem entendeu a palavra de hoje? Deu para entender? Corajoso.